Show de bola, turma. Pô, baita prazer estar aqui. Estou muito entusiasmado. Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história de modernização, de como que o DDD ajudou a gente nesse processo e o que é esse tal de DDD reativo, tá? Aqui eu trouxe 2 pontos, do Event Storming ao Event Sourcing. Da minha percepção, o Event Storming é a ponta mais, é o nível mais primário da nossa etapa estratégica, quando a gente começa a explorar, descobrir o nosso domínio de negócio. E à medida que a gente caminha, vai para o tático, começa a implementar as coisas, a gente chega até o Event Source, que talvez seria a milha final ali, a nossa persistência de dados. Então eu trouxe esses 2 paralelos porque realmente essa talk vai falar de ponta a ponta como é que essa jornada aconteceu. Tem muita informação aqui, eu vou tocar um pouco mais forte o pace. Se alguém se perder pelo caminho aí, levanta a mão que a gente tenta recuperar o assunto. XP Investimentos, eu trabalhei lá por aproximadamente 4 anos como senior staff, cuidava de toda a parte de renda fixa da XP. Eram 9 times, eu tinha mais 3 colegas staffs atuando junto comigo na nossa guilda e éramos focados primariamente na parte de trading, toda a experiência de compra e resgate de ativos ali de renda fixa. Pô, a XP é uma empresa relativamente grande, são vários diferentes domínios lá dentro, desde mercado de ações, exchanges, cripto, renda fixa e por assim por diante, e cada um desses era um domínio diferente dentro da nossa empresa. Então, não só uma questão de subdomínios ou microserviços diferentes, nós estamos falando de outras pequenas empresas dentro da corretora. Eu sou o Antônio, sou arquiteto de soluções, eu venho da ciência da computação, tenho algumas especializações em arquitetura de software e estou tentando aí terminar o meu mestrado lá na Federal de Santa Catarina. Por gentileza, se conectem, vamos manter a comunidade ativa. Pode sim. Vai ter no final também, vai ter no final também. Não mais, e muito importante, né? Se pude ver além, foi por estar sobre os ombros dos gigantes. Aqui estão as principais referências que me serviram durante essa jornada, durante esse caminho. Uma atenção especial aqui para o Distilled, eu acho que eu já falei com alguns de vocês. Para mim é o melhor livro de Domain Driven Design, ele é rápido, ele é objetivo, ele dá uma visão bem interessante. Não é tão focado nos designs táticos, nem tanto nos estratégicos, mas ele conceptualiza muito bem e talvez seja ali onde a gente tem os primeiros insights sobre o que é essa questão de Reactive DDD. Não desmerecendo as outras referências, são igualmente relevantes, tá? Mas se eu tivesse que dar alguma sugestão de por onde começar, eu começaria pelo Distilled do Vernon. Esse livro é muito bom. Sobre sistemas distribuídos, e aqui foi parte excepcional desse nosso processo. Nós temos os padrões de microserviços do Chris Richardson, excepcional para quem quer trabalhar com microserviço, e os padrões de integração do Gregor Hope, também hoje guideline para quem queira construir soluções de alta escala, de alta demanda, com complexidade de integração. Esse livro é excepcional. E o Event Centric é uma trick aqui. Esse livro, na verdade, não está publicado, mas ele é uma referência minha, e eu tive a honra de participar da confecção desse livro, ou da produção desse livro como revisor. Espero que ele seja lançado em breve. Por gentileza, fiquem atentos. Vale muito a pena. O Greg vai falar sobre muita coisa interessante nesse livro. Sistemas reativos, tá? Aqui a gente quebra um pouco o conceito e para de pensar em software declarativo, dessa forma onde né, um módulo manda o outro módulo fazer alguma coisa e fica essa centralização, essa gestão central de processo, e a gente começa a pensar software mais na cultura de atores, né? Esse conceito de Actor Models. Necessariamente a gente não precisa estar num sistema stateful para trabalhar com Actor Models. Essa questão de sistemas reativos ela é muito mais conceitual, cultural, do que necessariamente técnica. E é muito sobre isso que a gente encontra nessas literaturas. Modelagem, não poderia ser diferente. Event Storming do Alberto Brandolini, Domain Storytelling e o Understanding Event Sourcing. Por que esse livro do Martin? Porque é a única referência literária que a gente tem do Event Modeling, que é um outro padrão de modelagem muito importante. O
O Adam ainda não publicou um livro oficial sobre o Event Modeling, então essa literatura é o que a gente tem de mais perto de uma documentação sobre o Event Modeling, apesar de ser sobre Event Sourcing. Sobre times, Team Topology, eu acho que é consenso, a literatura mais relevante no tema de como organizarmos o nosso time em torno do que é valor para o nosso negócio. Essa sinergia entre business, modelagem e estrutura de times, fazendo essa interconexão, Team Topologies faz esse trabalho muito bem. Por último, não menos importante, a obra do Nick Tunis sobre modernização de arquitetura, que foi peça fundamental no nosso processo de rollout e foi item de sobrevivência para a gente conseguir ter feito essa transição, essa modernização sistêmica. Alguns papers que eu recomendo fortemente, tá? Vão ter alguns aqui sobre Event Sourcing e CQRS, mais uma atenção especial ao design efetivo de aggregates. A gente falou muito sobre isso aqui hoje, o Vini tocou nesse ponto, o Thalisson também. É um conjunto de 3 papers que traz um exemplo pragmático de um caso real e essa modelagem, essa composição de aggregates e suas entidades e o que ficou dentro, o que ficou fora, por que ficou dentro e por que ficou fora, enfim. Muito bom, recomendo, está gratuito. Pelo GitHub vocês acham bem fácil esse paper, tá? Conferências. A gente já falou, DDD Explore desse ano aconteceu em Denver. Pô, tive o prazer de me conectar com Eric Evans, com Jimmy Bogard, para quem é do .NET aí sabe que esse cara é uma baita referência. O Chris Richardson, a Liana, o Alberto Brandolini, criador do Event Storming, o Nick Tunis, que é autor do livro de modernização. Então eu consegui revalidar várias ideias com essa galera, foi realmente incrível esse encontro. E o DDD Explore, que aconteceu, o DDD Europe, que acontece na Bélgica, geralmente em Amsterdã, excepcionalmente esse ano foi na Bélgica. Ali eu conheci o Simon, criador do C4 Model, a Leila, que é arquiteta de solução na Partícula Software, ela trabalha junto com o Didahan, então uma mulher fantástica na área de software de sistemas distribuídos. E o Oscar, que para mim é a principal referência do Event Sourcing depois do próprio Greg Young. Tá? Esse cara manja muito, um evento gigante, vale muito a pena ir. Sobre contribuições, como eu comentei com vocês, eu pude participar como revisor no livro sobre Event Sourcing do Greg Young. E aí, como todo bom brasileiro, o cara um pouco mais audacioso, então eu submeti uma PR, ele acabou aceitando, e aí eu mandei mais uma, ele acabou aceitando, eu mandei mais uma, ele acabou aceitando, então vai ter muita coisa minha lá no livro dele, espero que seja publicado logo. E, pô, tô bem feliz com isso aqui é uma baita honraria para mim. Eu gosto muito do Event Sourcing, vocês vão perceber isso na talk. Perfeito, mas o que é exatamente o Reactive DDD, como é que isso ajudou a gente nesse processo de modernização? Se eu tentasse sumarizar um pouco em imagem o que é o Reactive DDD, eu iria mais ou menos por esse caminho. Nós temos ali 2 bounded contexts com suas entidades que se comunicam através de um protocolo de mensagem. Seja esse embarramento em memória, seja isso outbox via AMQP, o ponto é, as integrações elas não são mais declarativas, não tem mais ninguém mandando ninguém fazer nada ou pedindo nada para ninguém. As coisas acontecem de maneira eventual. São os eventos de domínio que o Vinícius mencionou. E nós utilizamos esses eventos de domínio como principal mecanismo de integração. Olhando um pouco para a perspectiva conceitual, tá? É um pouco chato, mas eu vou tentar passar por isso aqui, porque é importante para a gente. Então, o Reactive DDD, ele tem o Domain Driven Design como fundação, tá? Então, o nosso domínio, os Bounded Contexts, a linguagem ubíqua, tudo isso é modelado através de fatos de negócio. O foco são nos eventos de domínio. Event Driven como espinha dorsal, tá? Os sistemas se comunicam por meio de eventos ao invés de chamadas diretas. Isso é condition sine qua non, né? Como a gente costuma dizer. Reactive Principles aplica todos os princípios do Reactive Manifesto. Se ainda não leram, convido a ler. O Reactive Manifesto é o que classifica um sistema reativo, com todas as suas características. Muito bacana esse material, está disponível na internet gratuito. E fala sobre responsividade, resiliência, elasticidade e interações message-driven. Legal?
Comunicação assíncrona, mitiga acoplamento temporal entre serviços, aumenta a disponibilidade. Ou seja, no momento que a gente quebra esse fluxo declarativo, não existe mais uma dependência temporal entre os módulos. Bounded contexts autônomos, ou seja, a nossa modelagem de software orientada a DDD, ela traz como herança essa autonomia para o nível do negócio, que a gente consegue herdar isso tanto para a nossa topologia de times, tendo ali um time autônomo capaz de fazer suas próprias entregas sem dependência, como um serviço autônomo, capaz de viver e reagir ao que lhe importa na nossa infraestrutura, sem ter aquele acoplamento temporal. A gente consegue fazer deploy qualquer hora do dia, não precisa esperar para que aquele deploy aconteça tarde da noite, trazendo até mais qualidade de vida para o nosso time. Escalabilidade através da distribuição. Isso aqui é uma das partes que eu mais me interesso. A gente fala que o Reactivity DDD ele tem uma característica push-based. O foco é justamente poder tirar proveito da elasticidade da nossa infra, poder crescer o meu recurso à medida que o meu sistema aumenta a sua demanda e poder scale down isso no momento em que essa demanda não é mais real. Assim eu tenho algo que é escalável e sustentável ao mesmo tempo, mas o mais interessante, tudo isso é proveniente do meu modelo de negócio antes, de como eu trouxe o meu negócio para o meu projeto, para as minhas implementações e como eu tiro proveito disso de forma reativa. Resiliência com isolamento. Isso aqui talvez seja um dos pontos que eu mais me interesse também. Isso é o fim do batch process e de todos esses processos que a gente às vezes está muito acostumado a fazer em batch, um cron job na madrugada que altera centenas de milhares de registros, muda o status disso ou daquilo. Esse conceito de isolamento primariamente reside no fato em que as aplicações conseguem reagir de forma isolada, cada instância de caso de uso independente, prevenindo qualquer tipo de efeito em cascata. O que isso quer dizer? Os eventos de domínio, eles carregam o estado de uma única instância daquele domínio. No momento em que a gente processa essa slice, essa pipeline, nós temos todo um nível de recurso de resiliência e de transição de estado que só diz respeito àquela instância daquela entidade. Isso vai ficar um pouco mais claro. Colaboração e coreografia, serviços reagem a eventos, evitando dependência e orquestração centralizada. Orquestração é muito comum em sistemas distribuídos, mas ela também traz um lado negativo, que é a questão dessa centralização, a rigidez no design e o acoplamento que a orquestração traz por natureza. A coreografia, ela mitiga, ela é mais desafiadora, mas em contrapartida, ela entrega um benefício em nível de desacoplamento bem interessante, tá? Não existe nada publicado em termos de livros sobre o Reactivity DDD, mas aqui estão alguns dos materiais que vocês vão encontrar sobre o tema, tanto na Infoque quanto no Kali. O YouTube também vai ter muita coisa sobre o Reactivity DDD. E aqui só para deixar claro uma coisa, tá, pessoal? Mensageria é sobre transporte. Quando eu falo sobre mensageria, eu tô falando sobre a minha camada de transporte, a maneira com que eu faço para integrar com os meus serviços e qual mecanismo eu estou usando ali. Quando eu falo de Event Sourcing, eu estou falando de estratégia de persistência, tá? Pasmem a quem não está familiarizado com Event Sourcing, mas é muito comum essa confusão. Event Sourcing é como a gente escreve o dado no banco de dados, por incrível que pareça, tá? The Journey Begins. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a jornada, tá? Primeiro ponto dessa jornada foi a decisão estratégica, onde isso de fato começou. Então, na XP a gente teve uma oportunidade de consultoria com o Von Vernon. O Von Vernon vendeu o Domain Driven Design muito bem para o nosso Chief Architect. Ele se sentiu confortável em adotar o Domain Driven como filosofia de modelagem de software. E no período, como motivação, nós estávamos enfrentando algumas dificuldades de confiabilidade. Código macarrônico, difícil de manter, às vezes a gente alterava uma feature de um lado, aquilo impactava uma outra funcionalidade, e todas essas questões de software que cresceu acidentalmente, que tem uma arquitetura um pouco mais acidental.
e tem pouca definição de modelos mais anêmicos, data-centric, muito orientado ao estado do dado necessariamente, não ao comportamento das entidades. Aí a gente tinha um caso muito conhecido lá, em tempos de promoção ou de Black Friday, né, em meio a timeouts e retries, sempre acontecia de ter algum pedido duplicado, às vezes até triplicado. Pô, o banco sob pressão, Black Friday acontecendo, uma aplicação toda data-centric, muita procedure, muita coisa, muito table lock, muito row lock, o usuário enviava a ordem, o fluxo todo síncrono, todo interconectado, aquilo dava um gateway timeout, o usuário achava que tinha dado errado, mandava de novo, e tomava outro gateway timeout, mandava de novo, e aí, por fim, 3 ordens, daí a gente tinha que correr lá para atender o ticket, para liberar a grana do cara poder comprar. Acontecia muito. Aqui, pra vocês terem ideia do que eu falo sobre fluxo síncrono, né, e todo integrado. Aqui tem uma visão de tudo que a gente precisava para fazer uma simples compra ou uma simples venda de ativo. Eu vou tentar passar por isso aqui bem rapidinho para vocês pelo menos terem uma noção de como funcionava e percebam que todas essas setas são operações síncronas. Tudo isso tinha que estar no ar o tempo todo para que uma pessoa conseguisse comprar um papel. Então vamos lá. Ali em cima, ó, um stakeholder, um usuário da mesa de negociações, imputava ali um CSV com alguns ativos que a gente queria nesse serviço de oferta que jogava isso para um Oracle. Em algum momento, um cron job batia nesse pricing, lia desse mesmo banco, precificava esses caras. Outro cron job chamava o availability, que pegava esses itens precificados, enriquecia com alguma informação, jogava para uma outra tabela e ali agora a disponibilidade que a gente tinha para vender. Depois de tudo isso, então, nosso usuário... Isso tinha que acontecer até as 9 da manhã, tá? Senão não tinha mercado. Isso o usuário, então, podia agora, via BFF, ter acesso à nossa listagem de ativos. A partir dessa listagem de ativos, ele demonstrava interesse por algum, começava a interagir, então o nosso BFF fazia toda essa orquestração com o serviço de termos, com o serviço de suitability, com o serviço de risco, para entender se esse cara podia avançar com esse deal, né, com esse trade. Podendo avançar, ele ia para o checkout fazia uma pré-reserva de disponibilidade, ele fazia o place da ordem, a ordem era criada, consumia a disponibilidade, voltava para o limits, pegava a reserva, confirmava no checking account o consumo daquele saldo, voltava, gravava essa ordem, invocava posições para começar todo o livro de registro de posição. O livro de registro de posição ia lá, interagia com o banco de dados registrando essas posições e interagia com o serviço de terceiro. Aqui era uma baita de uma dor, tá? Isso aqui, esse virtual, para todo mundo que é do ramo financeiro, você fala sobre esse virtual, o cara já teve pelo menos umas 10 vezes que tentou pedir demissão só por causa das existências disso. É um sofrimento isso aqui e engraçado, tá? É uma aplicação de terceiro que é muito comum em sistemas financeiros e que geralmente está dentro do core do business, o que não deveria, porque o core do business é onde a gente cria tudo nosso, é o nosso diferencial de mercado, né? A gente não deveria ter nada de terceiro ali, mas infelizmente era o caso. Para complicar um pouco mais, essa era mais ou menos a estrutura de time que a gente tinha. Os serviços estavam mais ou menos distribuídos assim por time. E aqui tem uma parte bem interessante que vocês vão ver. Ó. Oferta e pricing são coisas que têm uma sinergia. No entanto, elas estavam com times diferentes, o que já criava uma barreira, uma dificuldade para a gente avançar com qualquer mudança ali, tá? A gente precisava orquestrar o trabalho de 2 times para que a coisa andasse. Isso também acontecia aqui, onde temos o BFF, o Checkout Availability, e o Ordens, que era uma coisa que é puro fluxo de trade, também estava fora do trade, do time que cuidava dessa primeira parte. Então aqui também já gerava uma dificuldade. O mesmo acontecia aqui, termo suitability estava com uma galera, risco estava com outra. Essas coisas também têm uma sinergia muito forte, caminham juntas, mas no entanto estavam separadas. Então, não bastasse todo esse fluxo síncrono, nós também tínhamos uma topologia de time bem difícil de encaminhar, que não era, visivelmente não era orientada ao negócio, né? Assim por dizer.
Show de bola. Ponto 2. Avançamos para a exploração, então, do nosso domínio. Ou reexploração, né? Iniciamos nessa fase do design estratégico, muito do que o Thaleson falou. A gente escolheu o Event Storming como técnica principal para reexploração. Ali está a exploração, mas eu vou dizer que é reexploração, porque a gente tinha que reaprender sobre o negócio. Por que o Event Storming? O Event Storming, em comparação com alternativas como Domain Storytelling ou Whirlpool, do Eric Evans, se mostrou mais adequado, colaborativo, ele é visual, ele é baseado em workshop e mais eficaz para essas sessões exploratórias. Ele é bem flexível e dinâmico, permitia que a gente entrasse ali numa sala e só com o Miro, de maneira muito prática, a gente conseguia já ir estressando os casos de uso com os nossos especialistas de negócio. Como é que isso funcionou, tá? Nós realizávamos sessões semanais, pelo menos 2 sessões por time, máximo de 1 hora. O ideal são 40 minutos. Passando de 1 hora perde muita qualidade. O foco inicial eram nos principais casos de uso, para que nós conseguíssemos ver o core do nosso negócio já sendo realçado ali pelo Storm. E após 2 meses nós alcançamos uma visão um pouco mais clara dos nossos limites, tá? A gente começou a entender aonde estavam essas fronteiras do nosso negócio. Um segundo round que a gente fez nesse sentido foi, a partir dessa primeira etapa, a gente avançou com os casos de uso complementares para reforçar se a gente realmente tinha alcançado boas fronteiras desse nosso negócio ou se isso ainda era passível de evoluir, enfim. Sobre Event Storming. Jogo rápido aqui. Esses são os componentes básicos, tá? Um usuário, que é considerado um actor, expressa uma intenção a partir de um comando. Isso é tratado por um aggregate, que é esse stick amarelo. Esse aggregate vai decidir sobre se aceita ou não esse comando. Se aceita, publica um evento de domínio como resultado. Esse evento de domínio hidrata uma projeção, uma query model. Ou também é sensibilizado por uma política, uma intenção de negócio, que triga um novo comando e aí o fluxo segue. Perfeito? O ideal é que ele aconteça num fluxo temporal, para que a jornada do nosso sistema ela seja temporalmente sensível, né? Que nós conseguimos, dentro de uma visão lógica de tempo, entender o que acontece antes, o que vem logo em seguida. E assim nós podemos, de maneira bem simples, se for o caso, ir organizando os nossos stick notes e definindo os nossos casos de uso usando o Event Storm. Ele é extremamente flexível. Com o passar do tempo vão surgir necessidades de um pouco mais de estrutura, mas aí a gente vai trazer outros elementos para nos ajudar nesse ponto, tá? Pivotal Events, ou eventos pivô. Isso aqui é uma das partes mais interessantes sobre a aplicação do Storming, porque é quando você começa a realmente entender quais são as fronteiras do teu negócio. Isso vai te ajudar tanto na tua topologia quanto na tua arquitetura, tá? E o que são esses eventos pivô? São aqueles eventos que você percebe que o contexto, o conceito de negócio, a perspectiva, ela mudou. Ela shiftou para um outro lado da coisa, tá? Eu vou trazer um exemplo claro. Aconteceu com a gente durante a modelagem do fluxo de trading, experiência de trading de renda fixa. Nós vínhamos modelando até que nos deparamos com o evento Order Placed, final de cadeia. Dali para frente, a gente percebeu que começava toda uma preocupação de back-office, sobre liquidação, sobre custódia, coisas que o especialista de negócio que estava conosco ali rodando o trade até aquele momento sabia pouco a respeito e nem deveria mesmo saber nada além dali. E isso ficou muito claro, de que havia uma fronteira lógica e que separava essas duas perspectivas do sistema. Perfeito. Outros casos aconteceram, a gente conseguiu delimitar essas fronteiras lógicas, e aí o trabalho que ficou até então foi conhecendo os problemas, que aí nós chamamos de subdomínios, tá? Todas essas fronteiras entre os eventos pivôs são os nossos subdomínios, é a nossa área de problema, é o que a gente quer do negócio atender. A gente precisa encontrar soluções. E as soluções são como a gente resolve isso através dos nossos bounded contexts. Dentro de cada subdomínio pode haver 1, 2 ou até mais boundeds,
e são os modelos de solução que a gente endereça para alcançar aquela expectativa do negócio. Eu tenho outros slides que vão deixar isso mais claro. Isso é como ficou depois de todo esse trabalho, tá? A gente chegou ali a algo nesse sentido. Eu vou pedir uma atenção de vocês, tá? A linha contínua é os nossos core subdomains, são os nossos subdomínios principais, tá? O tracejado são os nossos subdomínios de suporte e os pontilhados são os nossos subdomínios genéricos. Então, percebam vocês que até para quem não é do ramo, cognitivamente fica muito palpável a qualidade desse trabalho. Como core domain, nós chegamos em 3 subdomínios, o pré-trade, o trade e o pós-trade. Uma coisa muito clara. O pré-trade, a gente teria ali um especialista de negócio focado em toda a preparação do ativo até o ativo ficar disponível para negociação. O trade, todo focado em negociação. E o pós-trade resolvendo tudo que é de back-office, liquidação, custódia, maturidade desse papel, que é o vencimento no prazo e tudo isso. Alguns subdomínios de suporte para sustentar os nossos domínios principais, que é sobre isso, né? Os nossos subdomínios principais, eles precisam de algum suporte, e ali a gente tem investors, eligibility, legal, dando sustentação para ele, e alguns genéricos que são necessidades sistêmicas, como o nosso identity, communications, e poderiam haver outros. O treasury está aqui numa cor diferente porque durante o nosso trabalho de modelagem a gente identificou que tinha uma erosão ali, nós estávamos com algumas responsabilidades de uma outra tribo. Então esse subdomínio ele foi alocado para uma outra tribo e ele foi fazer parte de um outro domínio. Então agora estava fora do domínio de trade, acontecia a integração, mas era uma integração entre domínios, uma integração um pouco melhor estruturada, melhor, com contratos mais rígidos e não tão flexíveis quanto as integrações que acontecem entre os nossos próprios subdomínios. Terceiro ponto da jornada, então, observamos uma limitação. O Event Storming ele era excelente, nos permitia explorar muito do negócio, mas tinha um leque, tinha uma necessidade de uma estruturação melhor. Nós tínhamos dificuldades, às vezes, com os gerentes de produto, nosso time de UX, os QAs, alguns desenvolvedores mais júniores, de conseguir materializar, de visualizar como aquilo seria trazido para a nossa solução, a nível de código, a nível de estruturação. Então a gente buscou no mercado o que a gente poderia ter de forma mais estruturada para isso. A gente chegou no Event Modeling. O Event Modeling é uma variação do Event Storming, porém, contudo, de maneira um pouco mais estruturada. Ele traz alguns elementos de UI e ele também prevê a especificação dos payloads, tanto nos comandos como nos eventos, tornando uma coisa mais tácita, mais palpável para levarmos isso para a fase de engenharia. Então a gente usou o Event Modeling para refinar os nossos fluxos de negócio. E o Event Modeling ele tem essa característica, um pouco melhor estruturada. Percebam que aqui já entraram alguns elementos de tela, e eu já consigo de maneira muito clara ver o efeito colateral daquela interação do usuário numa projeção que já provê dados para uma próxima decisão dele e assim sucessivamente. Essas threads que separam logicamente os atores, os aggregates que estão atuando nessa jornada, e esse desenho que se forma, né, dessa sequência de eventos que a gente tem a saga, essa contagem de história desse fluxo de negócio, né? A ideia é que ao ler esses eventos nessa sequência temporal, você consiga conceber qual que é a jornada de fatos, qual que é a saga desse sistema, desse módulo, desse boundary. O Event Modeling ele também é bem aderente com o BDD, o que foi muito bom, porque ajudou a gente já a conseguir escrever melhores casos de usos e já definir melhor os nossos testes, tá? E ele trazia algumas outras capacidades que nos ajudavam a documentar um pouco melhor para levar isso para a engenharia, como aqui, por exemplo, umas definições claras a nível de
como que era o componente de UI, qual que era a rota na controller que ia trigar esse comando, através de qual rota essa projeção seria lida e assim sucessivamente. Um outro exemplo aqui também da aplicação do modeling com bastante especificação. Ali na tela todos os campos, todos os detalhes, no comando o que teria no payload do comando, no payload do evento, a perspectiva de como seria esse read model e o seu conteúdo à medida que fosse sendo enriquecido pelos eventos de domínio, e assim sucessivamente. Então o Event Modeling ele entrou na jogada para ajudar a gente nessa estruturação. Aqui conta a história, eu acho que a gente pode saltar. Eu estou trabalhando nessa proposta, ela reúne o Event Modeling, o Event Sourcing e o Vertical Sliced em algo que seja mais aderente com a forma com que a gente implementa isso na prática, tá? Então, é um pouco mais do mesmo, ela só traz alguns valores um pouco mais próximos com a maneira com que a gente leva isso para o código. Isso é um work in progress, está longe de estar pronto. Eu espero poder publicar algo nesse sentido em breve. Bounded Context, Subdomains e Team Topologies, né? Como que tudo isso nos influenciou. E aí nós chegamos a esse formato, tá? Um time por Bounded Context, um Bounded Context por microserviço, um Product Manager por subdomínio. Esse foi o setup que nós entendemos ser o mais ideal. Mapeamos os times para os limites, não para as camadas ou tecnologias. Voltando no nosso mapa de contextos. Aqui vocês vão perceber que teve o fim do ordem. Eu acho que talvez seja a primeira vez que muitos aqui percebam que um sistema de venda de algo online não tem um microserviço de ordens ou não tenha um boundary de ordens. Isso acontece justamente porque a ordem ela deixa de ser uma orquestração de fluxo e ela passa a ser uma materialização de intenção do trade. Então ela é um aggregate, ela está presente ali dentro desse bounded context de trading, mas ela deixa de ser um serviço, ela deixa de ser um bounded porque ela não tem mais comportamento. Foi até engraçado que durante a modelagem a gente tentou forçar isso, porque a gente acreditava muito que existia um bounded context de ordem ali, a gente tentou forçar e a gente percebia que os eventos só entravam e saíam com atualizações de status. Só atualizava status da ordem, porque ela não tinha mais o que fazer, tudo já tinha acontecido, né? Então, percebeu-se de maneira muito clara de que a ordem não era mais um contexto ou nada nesse sentido, mas sim um aggregate que estava presente ali dentro do trading. Perfeito. Olhando sobre os nossos subdomínios, tá, pessoal? E subdomínio não é bounded context, só para deixar um pouco mais claro, é o escopo do problema, tá? É o que a gente quer resolver, então ali a gente quer resolver um pré-trading, aqui um trade, aqui um post-trade, assim sucessivamente, tá? E alocamos um Value Stream Product Manager, bem alinhado com o Team Topologies, né? O gerente de produto, no nível do subdomínio, ele é accountable pelos outcomes desse subdomínio, define visão, roadmap, prioriza isso entre os bounded contexts, gerencia as dependências de up e downstream, como o Thaleson mencionou, garante coerência de contratos e eventos no nível semântico, tá? Nada de tecnês aqui. E alinha métricas, maximizando a contribuição do subdomínio no fluxo end-to-end. Esse ponto é muito importante, tá? Um subdomínio não é um fluxo end-to-end, ele maximiza a contribuição daquele subdomínio no fluxo. A depender da demanda de negócio que está sendo implementada, aquilo vai ser coordenado entre múltiplos gerentes de produto e, por consequência disso, múltiplos times de engenharia. Perfeito? Olhando para os nossos boundeds, né, a solução para cada um desses subdomínios. Então aqui nós temos times específicos de engenharia e a composição ou a maneira com que o Team Topologies olha para isso, ele chama de Stream Alignment Teams, que são de fato os times que cuidam, né, de cada bounded, ou seja, o time é dono do seu bounded context de ponta a ponta,
entrega com baixo lead time. Isso é muito importante porque verticalmente esses times são extremamente especializados. Eles conhecem muito sobre o código, sobre aquele escopo, cognitivamente eles estão delimitados e otimizados para aquilo. Por isso que o Team Topology se chama de Stream Aligned e são considerados times de entrega com baixo lead time. Justamente por essa falta, né? A gente mitiga a troca constante de contexto e todo esse tipo de coisa. Esses times mantêm a saúde técnica de cada serviço que cuidam, o SLO, publica e consome evento, cuida das integrações, opera incidente, compliance dentro daquele contexto em específico, tá? Um tech lead, quando cabe, ele é responsible pela entrega técnica e saúde do Bounded Context, direciona, assegura qualidade, segurança, observabilidade, remove impedimento, alinha a solução com platform e outros Bounded Contexts. O Product Owner, ele é opcional, vai depender muito do tamanho desse subdomínio. Quando aplicável, é dono do backlog do Bounded Context, define objetivos, prioriza, mede o valor e representa o Bounded Context perante o Value Stream Product Manager. Em contextos menores, o próprio gerente de produto pode acumular essa função com apoio do Tech Lead. É o que aconteceu com a gente. O staff atuava como enabler, atuando, né, promovendo, habilitando os Stream Aligned Teams, e os times de arquitetura atuavam como plataforma, provendo o que o Team Topology chama de paved roads, né, de pavimentação de rodovias para que os Stream Aligned Teams pudessem correr em alta velocidade com as entregas. Então, essas foram as formas com que a gente conectou os princípios do Team Topology com a nossa modelagem de subdomínios. Ponto 4, os arquétipos táticos, tá? Em paralelo a tudo isso, nós desenvolvemos alguns arquétipos arquiteturais, algumas arquiteturas de referência para justamente acelerar a adoção desses novos designs, tá? Agora a gente estava falando de sistemas que deixavam de ser declarativos, passavam a ser reativos, a persistência deixava de ser relacional, passava a ser event sourcing, e a integração deixava de ser HTTP, passava a ser AMQP, então a gente precisava de alguma maneira mitigar toda essa complexidade. Não criamos um framework, não é sobre isso. Nós criamos alguns arquétipos, vertical sliced, com algumas implementações base para acelerar a adoção. O foco era em auditoria, traceability e que fosse um desenvolvimento incremental. Foi onde o vertical slice contribuiu muito com a gente nesse sentido. O foco era com integrações reativas via AMQP, e aqui é um ponto muito importante do entendimento, né, e das melhores escolhas de padrões. A AMQP principalmente porque quando integramos entre boundaries do nosso próprio domínio, nós estamos focados em reatividade, nós estamos focados em, de fato, reagir àquele fato de negócio e não a reprocessamento, não a capacidade de voltar no tempo e reprocessar coisas. Outro ponto está muito ligado ao manifesto reativo de soluções que são modeladas para escalar horizontalmente. Se eu tivesse aqui um message stream, um event logging, como ferramenta de integração ou como protocolo de integração entre os meus boundaries, dado a rigidez dos particionamentos, eu não poderia ir de 10 containers a 100 containers e voltar a 10 containers de uma maneira muito simples, porque eu estaria limitado à quantidade de particionamentos que é rígida. Eu teria sempre aquele limite rígido para seguir. Principalmente porque event logging não é a melhor solução para integração entre boundaries. Quando eu tenho um order placed e eu quero processar um pagamento, eu jamais posso reprocessar esse order placed, porque eu não vou poder duplicar pagamento, isso não faz o sentido. Então, cada protocolo tem o seu lugar. A gente utilizou muito, primariamente, o AMQP para integração entre os nossos boundeds, que são os nossos microserviços, e a gente utilizou event logging para integração entre diferentes domínios, porque daí é um contrato um pouco mais rígido, as mudanças acontecem com um pace maior, e eu não estou muito bem coordenado com um time que está lá em outro domínio. Então, se eu mudo alguma coisa aqui, se eu quiser reprocessar tudo para estar compliant,
faz um sentido dado a rigidez de contrato. Quando eu estou dentro do mesmo domínio, eu estou jogando o jogo junto com essa galera. Então aqui a interação ela tem que ser muito mais viva. Não faz sentido eu estar reprocessando nada. Então a ideia é chegar nessa visão. A gente tem o macro business domain e os nossos eventos de domínio fluem, provendo a integração entre os nossos boundeds que estão ali solucionando os nossos subdomínios. Essa é uma visão alto nível arquitetural de mais ou menos de como a gente chegou. Então cada bounded ele tinha 2 stacks, essas stacks lógicas ou físicas, tá? O meu desejo foi torná-las físicas, mas os meus colegas me conteram e a gente manteve elas só lógicas, ou seja, vocês percebem que o Reactivity-DDD ele conversa muito de perto com o CQRS no momento em que ele foca nos casos de uso em particular. E os principais casos de uso que a gente tem geralmente são o usuário expressando uma intenção ou o sistema lendo dados. Então esse caminho fica muito implícito, o CQRS em aplicações reativas, justamente por conta dessa natureza. E aí nós tínhamos todo esse fluxo via RPC, porque era mais eficiente a maneira com que a gente conversava entre os nossos BFFs, os nossos gateways e os nossos serviços de domínio, mas a integração entre eles, puramente a MQP, o RabbitMQ a gente usou por muito tempo. E aí vocês percebem que as nossas stacks de leitura, elas têm persistências diferentes. A gente tem uma persistência ali, uma Event Store, feita em cima de um banco relacional, e justamente por quê? O Event Sourcing, ele é append-only. O banco relacional, ele é o mais eficiente para escrita. Quando eu somo essas duas coisas, eu estou no melhor dos mundos. O banco, o NoSQL, ele é ótimo para leitura. Então, se eu trabalho de maneira reativa, assíncrona, projetando dados ali, desnormalizando dados ali, e lendo de maneira bem indexada, eu também tenho o melhor dos mundos. Então, aqui tem uma problemática, a gente não vai ter tempo de falar hoje, sobre não leia a sua própria escrita, que você precisa adotar quando você trabalha com sistemas, quando você usa projeções assíncronas, mas no próximo encontro a gente fala um pouco mais sobre isso. E vocês podem ver que, diferente da nossa necessidade, aqui é um exemplo, né, um contexto de shopping e cataloging, não é especificamente do nosso trading, mas vocês podem ver que enquanto em shopping eu leio projeções desnormalizadas, bem indexadas e como um documento, para catálogo eu estou muito mais preocupado com busca. Então eu tenho uma search engine, eu tenho um mecanismo diferente de persistência ali, porque é o que melhor atende à necessidade daquele meu contexto. Event Sourcing. Foi uma projeção natural, a gente veio do Event Modeling, pretendíamos utilizar então uma integração naturalmente event-driven, dado a maneira com que a gente estava modelando isso, e pareceu muito coeso também persistir dessa maneira, já que nós já tínhamos todo o mapa do maroto, todo o caminho desenhado através do nosso Event Storm, do nosso Event Modeling, seria mais uma questão de adoção a partir dali. Vários benefícios, o Event Sourcing permite consultas que sejam time travel, é mais fácil para auditoria, é mais fácil para debug, concorrência otimista, de graça, tem um melhor throughput, como eu mencionei, de ser append-only, e é naturalmente data-driven. O nosso time de BI simplesmente adorava receber aquela stream toda semântica e poder aplicar sobre aquela stream tarefas de data mining, como classificação, clusterização, associação, porque o dado já estava tratado. Foi realmente um período de muita abundância de qualidade de software nesse sentido. Aqui uma visão sinérgica entre o Event Storm e o Event Sourcing, mas para justificar a nossa escolha. Perceba que até na diagramação eles têm uma natureza muito comum. Eu vou passar um pouco rápido isso aqui para poupar vocês, mas era uma exemplificação de como o Event Sourcing acontece heuristicamente. Ponto quinto da nossa jornada de modernização foi
a questão do rollout. Não dava para fazer um Big Bang, não dava para simplesmente criar tudo novo, do dia para a noite, virar a chave. Era muito arriscado, nós éramos a segunda principal fonte de receita de toda a corretora, muita gente dependia o salário de muita gente dependia do que a gente estava fazendo ali, não era brincadeira. E um lift and shift também era uma coisa que nem se cogitava, totalmente irrealista. Então a gente precisava conceber uma estratégia consistente de rollout, tá? A referência para isso foi os trabalhos do Nick Tooney, como eu mencionei, no livro de modernização de arquiteturas, e nós combinamos 3 padrões que nós conhecemos lá. Não necessariamente lá, o Stronger Thing é um padrão já muito conhecido por todos nós, e nós combinamos o Autonomous Bubble com o ACL para nos prover a possibilidade de subir um novo módulo, mas manter esse novo módulo hidratando o sistema legado, já que a gente queria fazer uma virada incremental, caso de uso por caso de uso. Como design de suporte, o Vertical Slice com o Clean Architecture foi o que nos ajudou a nível de aplicação, ou seja, o Clean Arch porque ele é domain-centric e a nossa essência era 100% voltada a uma modelagem domain-driven design, e o Vertical Slice para justamente permitir que nós fizéssemos essa migração incremental, caso de uso por caso de uso, não só também para essa migração, mas para benefício futuro. No momento em que a gente tem as nossas features implementadas por fatias, no momento em que eu altero essa fatia, eu não agrido nenhuma outra. Eu tenho esse isolamento lógico que me traz também mais qualidade de software, mais previsibilidade na mudança que eu tô fazendo. Então, olhando para o Stronger, é muito comum para a gente, basicamente, como roteadores ali, a gente trabalhou um pouco com os nossos front-ends e com nossos BFFs. À medida que a gente conseguia disponibilizar um novo módulo, a gente fazia ali os versionamentos e o roteamento para que isso fosse agora, deixasse de passar pelo legado, passasse o sistema novo. Não tem nenhum segredo nisso aqui. E aí o legado começava a deixar de existir por inanição. E o Autonomous Bubble foi o padrão que talvez mais nos auxiliou nesse processo, porque esse novo subsystem nascia totalmente desacoplado, modelo novo, banco de dados independente, sem estar preso às rigidez dos modelos legados e publicando eventos de domínio de qualidade, que nos permitiam, através desse ACL, um serviço temporário, ingerir e inserir essas informações no formato que o legado precisava que acontecesse. Uma vez ou outra também ele acabava fazendo um acessozinho aqui e ali para poder enriquecer as informações, nem tudo é perfeito, mas o importante é que a gente conseguia passar o usuário pelo novo sistema, refletir os dados que essa nova camada alterou no legado, permitindo que as telas do legado continuassem funcionando, porque nós estamos falando de 2 anos de migração, né? Não dava para, de um dia para a noite, fazer algumas coisas simplesmente pararem de funcionar. E esse padrão, apesar de simples, funcionou super bem. Falando um pouco sobre o Vertical Slice, então, e sua essência, ele é feature first, ou seja, o código ele é organizado por caso de uso, não focado em camadas técnicas, apesar das camadas existirem, mas não é a maneira que a gente implementa os casos de uso. Ele é end-to-end, cada slice contém tudo que precisa para aquela feature, é altamente coeso, porque cada mudança é isolado, não tem efeito dominó. A evolução é incremental, eu consigo trazer slice por slice nesse nosso processo de migração, ou mesmo se vocês estão construindo um software novo, funciona da mesma maneira. E aí, perfeito, basicamente é isso que a gente tinha, as nossas camadas clusterizando as suas responsabilidades e as slices sendo adicionadas no nosso roadmap. Esse processo de migração, ele coexistiu com a manutenção do legado, com features, com coisas que a gente precisava continuar fazendo. Então ele entrava em roadmap, a gente conseguia alocar com uma squad e outra, e isso foi acontecendo durante esse processo. Então a gente chega nessa visão final, nós temos as nossas layers com todas as nossas features.
Aqui está algo que vocês podem querer apreciar, é mais ou menos a estrutura de pastas que a gente utilizou. Aqui eu tenho a camada de borda, a nossa API, poderia ser gRPC, poderia ser, sei lá, poderia ser um pouco mais um worker consumindo eventos e um exemplo de um sistema de training. Eu tenho ali duas entidades que são as activities e os workouts, e nós organizamos primariamente entre comandos e consultas, comandos e queries, e depois por entidade, e então cada caso de uso contendo todos os arquivos ali. Mas Antônio, você tem, para a sua API, né, você tem um endpoint, você tem uma request, você tem um validator, eu não vi um response. Como a gente trabalhava com projeções assíncronas, a gente já projetava da forma que dava fit com a tela. Então não preciso de DTO para ficar tratando, fazendo conversão, nem nada nesse sentido, tá? Nossa camada de aplicação, talvez uma das mais interessantes, ali eu tinha, então, para cada caso de uso, o meu contrato de comando e o meu handler. Em alguns casos não tinha comando porque eu estou reagindo a um fato de negócio. E também organizado, apesar de estar em outra camada, também segregado por comandos e queries, também segregado por activities e workouts, e assim sucessivamente, inclusive as projeções acontecendo aqui embaixo, os modelos de projeção. Esse cara ainda faz parte do application, alguma coisa de gateways, valores do CleanArc, ou seja, tudo que é de infra, eu defino no meu application level o que eu preciso para que o meu core do negócio funcione, e aí minha infraestrutura que me sirva isso, que me atenda. Então ali eu precisava, né, de um event bus, de um event store, de projeções, e a minha infraestrutura agora que ia me fornecer isso. Eu só especificava o contrato dessa maneira. Se eu preciso sair de um mecanismo de evento para outro, eu não afeto em nada o meu application level, eu simplesmente mudo a implementação na minha infraestrutura. Camada de domínio, entidades, value objects, eventos de domínio, como tem que ser, purista. E a minha infraestrutura, nós temos ali os nossos micro front-ends, aplicando o princípio de vertical sliced. Isso vinha também para os nossos BFFs e comia até os nossos serviços de domínio. Então era um princípio que a gente aplicava de ponta a ponta. Isso, apesar de estarmos distribuídos, aplicando diferentes padrões em diferentes tipos de solução, primávamos por manter esse valor justamente por essa questão incremental que era a necessidade para a nossa migração. Ou seja, essa jornada teve a primeira etapa de decisão estratégica, depois exploração do domínio, a especificação com Event Modeling, a fundação tática com os archetypes e, por fim, a transição incremental com a nossa estratégia de rollout. Lições aprendidas. Event Storming é uma jornada de aprendizado, tá? Ninguém sabe tanto quanto parece. É engraçado quanto os nossos gerentes de produto, os nossos stakeholders, até nós mesmos sabemos menos sobre o software do que a gente imagina, tá? E o Storming prova isso, deixa isso muito explícito. Não supervalorize ferramentas. Quem guia a arquitetura é o negócio, não tendências. A autonomia é mais importante do que reuso. Eu já vi muito software medíocre porque levou Dry muito a sério. Boundaries first, teams next, code last. Obrigado, turma. Essa foi